2003 para 2004 eu saí para montar o Win. Né? E por quê? O que fez você pensar, agora eu vou montar meu próprio negócio? Porque era fácil e a gente sabia fazer. Né? Justo. Então, e os caras não sabiam. Não, eu começava a ver assim, cara, o corretor tradicional, porque era assim, eu cresci no mercado financeiro, eu também cresci com os donos de corretor, assim, eu chamava todos de tio isso, tio aquilo, tio isso, tio aquilo. E eu via eles, assim, eles sempre tratavam o mercado eletrônico, assim, os garotos, né, e eles gostavam de mim, né. Então eu chegava lá, era super bem recebido, né, e era mais uma, eles perguntavam como é que fazia, e eu começava a perceber assim, pô, essa turma tá esquecendo como correta, né, o corretor que desaprendeu a fazer corretagem. E na época, para montar corretora, você tinha que comprar os títulos patrimoniais. Né? Então não tinha. Era tipo carta patente. Né? E sabe quanto custavam? Era uns 300 mil reais. Uma bica, né? Era caro para a época, mas nem se compara com o que foi depois. Então dava para. Depois, como assim? Esses negócios, esses preços de títulos patrimoniais, depois viraram ações da bolsa. sim. Hoje, pra você montar um corretor, o capital inicial é muito alto. Na época não era tanto. Né? Então era mais um investimento em tecnologia. Porque depois, quando teve o IPO, trocaram essas cartas por ações. Por ações das bolsas. E aí depois esse negócio foi um valuation absurdo. Foi um valuation absurdo. Né? Cada ação, cada título patrimonial da Bovespa valeu X ações da Bovespa. Cada título patrimonial da antiga BMF valeu ações da BMF. Depois eles se juntaram, né? Virou BMF Bovespa. E aí a história, vocês conhecem, virou B3. Sim. Mas lá atrás não. Então assim, dava para montar e a gente montou a Win literalmente assim, da sala da minha casa. Assim, a gente quem? Garagem. Era eu e meus sócios na época. Também foram meus sócios na Clear, que é o Paulinho, Paulo Mazon e o Tico. Mas eles já estavam com você ali na Ágora? Já tinham alguma experiência? Já. O Paulinho trabalhava no pregão da BMF, né? Numa corretora que chama Exata. E o Tico, o Procópio, era o cara de tecnologia, mais engenheirão, assim, de código mais pesado. E a gente sempre trabalhou junto lá naqueles 2 anos de Ágora. Ficamos muito amigos. Né? A gente ganhou um bônus, saímos, compramos um título, cada um foi montar a corretora. Mas montou assim, literalmente, metade do tempo era na sala da minha casa, metade era no bar ali, não lembro, tinha o Samaro, na Joaquim Floriano, aqui perto do Pirx. Né? A gente ficava ali alternando, foram, sei lá, uns 6 meses para construir os códigos iniciais. E aí a gente lançou a Win lá em 2004 para 2005, naquela feira que chamava Expo Money. Né? Ou seja, o Lee talvez não foi quem criou o Home Broker, mas criou o Home Office, né? Home Office. A turma começou a trabalhar... Não tinha escritório, né? Porque assim, pô, o dinheiro era contado. A gente já tinha gastado metade com os títulos. Então, pô, como é que faz o resto? O escritório... E Expo Money, para quem não pegou a referência, né? Era uma feira... Era muito legal. Talvez hoje tenha algo parecido com o que é a Expert, né? Sim. Só que a Expo Money era muito mais varejo, né? Era um varejão... Eram os traders lá fazendo pitch lá na hora, ao vivo, e era muito legal, assim, era um evento 100% varejo, né? Talvez a Expert, fazendo paralelo, ela colocou mais o mundo institucional ali, né? Que não deixa de ser legal, mas é que era também um momento único do mercado, né? Acho que foi a primeira vez que o brasileiro estava apaixonado por ações, né? Era aquele assunto que... Tava começando, porque foi a primeira vez que teve acesso também. Porque verdade. A gente já teve outros momentos de alta, mas não era uma acessibilidade tão grande pro investidor. Então, lotava, era muito legal. Na época tinha começando ali o Gustavo o Gustavo Cerbasi, o Ricardo Amorim, né, falavam muito, e foram os primeiros caras a falar sobre finanças, investimento em ações, e aí você tinha corretoras que já entendiam o cliente, conseguiam abrir uma conta com pricing adequado. E o mercado assim nasceu ali, porque tinha uma coisa que não tinha antes. Mesmo na época da Patagon e também da Ágora, que era ecossistema. Né? Ali você já tinha influenciadores, não com esse nome, mas já tinha lá o Cerbasi, o Ricardo Amorim. Né? Você tinha uma regulação que se moveu muito a favor da pessoa física. Né? As próprias estruturas de abertura de conta começaram a ficar online, as ordens começaram a cair de preço. Enfim, os jornalistas já conseguiam cobrir com uma linguagem adequada para o público final, então nasceu um ecossistema, e desse ecossistema nasceu a indústria. Né? E, assim, e ela vai evoluindo sempre desses pontos. Então ali foi, assim, no começo dos anos, assim, de 2005 até 2010, a Win fez muito sucesso, ela cresceu muito no comecinho. Porque ela foi a primeira que tinha uma interface muito, muito amigável. Né? Depois buscar na internet, assim, WinTrade, Home Broker, ela aparece toda azulzinha, assim. E
facilitava muito, porque você diminuía muito o atendimento. Então, a indústria começou a andar muito ali. E aí a gente participava da bolsa, e a turma ali olhava pra gente e falava assim, e eles abriam as portas pra gente, porque gostavam da garotada, como eles falavam. A gente falava de mercado eletrônico, mas para os corretores da época era muito mais uma curiosidade. Ninguém acreditava muito que o mercado ia se mover inteiro para o eletrônico, né? Então, eu falei assim, tipo, igual a gente falava de comprar livros pela internet, eu escutava muito. Você acha que alguém vai comprar ação pela internet? Isso é coisa de garoto. As pessoas, os investidores de verdade, sempre precisam do broker do outro lado, né? O telefone. E aquilo se mostrou como em tudo, né, distribuição online, se mostrou super errado. E todo mundo apostou naquilo. Então, a Win, quando o mercado tracionou, tinha, sei lá, 15 mil clientes, já era muito na época, né? Mas quando o mercado foi andar para aquilo, de repente a gente tinha 10, 20, 30, 50 vezes mais clientes que as corretoras tradicionais, que estavam no telefone e não tinham capacidade de atender. Então, começou a crescer muito e, assim, só que, assim, muito garotos, né? Você falou da facilidade da Win, me veio uma memória que eu comecei no mercado pela Infomoney em 2009 e um dos meus primeiros trabalhos lá era fazer a cobertura das carteiras recomendadas das corretoras. Porque tinha corretora pra caramba naquela época, então tinha 20 a 30 carteiras. E no site da Win era onde era mais fácil encontrar, porque a carteira já ficava lá, até pronta ali no site. Você já entrava, geralmente as outras você tinha que encontrar o e-mail de alguém para mandar o e-mail para preparar um PDF. Às vezes nem tinha a carteira pronta. Assim, Sabe quem fazia? Era o Fernando Góes. Sim, o Góes, até um abraço pro Góes, também tá acompanhando Market Makers. Ele bati um papo com ele disso aí. O irmão dele também foi o Zé Góes. Super inteligente, cara, assim. Né? Que um era mais grafista, ainda outro mais matemático, fundamentalista. O Zé é mais a cabeça de opções e tudo mais. Mas mais quietão, assim. O Fernando, ele sempre foi mais espalhafatoso, assim, né? Então era a nossa cara ali. Mas tudo, de novo, tudo estava experimentando linguagens, né? Experimentando, cara, onde você passou do ponto, né? E todo muito conservador, porque o mercado financeiro era muito conservador. Mas você falar com a pessoa física já era um absurdo, entendeu? Então, dependendo... E o regulador estava observando ali também, cara, qual que é o comportamento que a gente quer para esse negócio? E não tinha BSM, imagina. Não tinha... Hoje tem lá os PQOs. Legal. O que é a BSM? BSM é a autorregulação do mercado, assim, distribuição, a bolsa é bolsa supervisão de mercado. Entre outras coisas, ela vê assim, ela certifica todo mundo que está apto a operar, tem regras muito bem estabelecidas que hoje a bolsa publica no ambiente de negociação, no ambiente de custódia, e a BSM vê se vocês estão cumprindo tudo isso. Não tinha essas coisas. Então, mas se tivesse também, eu acho que o mercado não teria conseguido andar. Porque o regulador ele vai bem quando ele observa e atua, sem demorar muito. Né? Porque também se não observa, vira terra de ninguém. Sim. Né? Então, mas nessa época estava começando a se formar tudo isso. Então, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Opções, na época, não negociava no eletrônico. Não, mentira. Em 2005 já negociava, mas quando começou o home broker, não negociava no eletrônico. Então, pessoa física era só ações. Depois começou a ter os outros instrumentos. Aí tinha que fazer provinhas para você poder negociar. Então, o mercado vai se desenvolvendo, né, na frente de tecnologia, mas em todas as outras também. Na Win, eu acho que foi o momento da inflexão do mercado, assim, do ponto de vista de infraestrutura. O que pode, o que não pode, como você manda ordens para a bolsa. Imagina, o data center era dentro das corretoras. Né? Então, você gastava um dinheiro enorme em infraestrutura. E a maioria dos computadores não era assim. Você não ia na Dell comprar computador. Você ia na 25 de março montar o seu servidor. De repente, você está cuidando de milhões de dinheiro de cliente. Mas, assim, num servidor que, tem uma xícara de negócio de café em cima. Que era a infraestrutura da época. Não, tem história disso. Mas foi muito bom, do ponto de vista de mercado, de produto. Tinha muita visão de aprendeu muito ali como vender um produto, como desenhar um produto de ponta a ponta, não só da tela para frente, mas principalmente da tela para trás. Só que do ponto de vista de gestão de empresa, tinham uns garotos assim, muito inexperientes. A empresa crescia em headcount, né, e crescia, e a gente não sabia cuidar da carreira das pessoas, enfim. Chegou lá em 2010, a gente decidiu sair.